Meus amores, sejam todos muito bem-vindos para o consultório. Fiquem à vontade. Hoje eu quero falar com vocês sobre mudanças. Viu que eu mudei de câmera, demora um pouco. É assim o time. Pode acontecer de quando a gente quer mudar, não ser exatamente como a gente esperava. Acontece, não é culpa de ninguém. É a vida, é o processo. E a gente precisa se dar conta de que muitas vezes nós precisaremos ser humildes, como também corajosos, como também determinados, como também focados em saber o que realmente nós queremos na vida. Eu penso que no programa de hoje é mais uma oportunidade para a gente refletir. Primeiro que mudar é o desejo de muita gente. Eu quero mudar, eu quero vida nova, eu quero algo novo. Mas nem sempre está disposto a pagar o preço dessa mudança. Porque uma coisa é certa, nunca é fácil. Primeiro porque mexe com a estrutura da vida da gente que em algum momento se conformou num determinado lugar, de uma determinada maneira. Eu não sei se você sabe, mas muitas vezes nós nos acostumamos até com sofrimento. E neste momento tem gente passando por duras provas, está sofrendo, enfrentando relacionamentos difíceis, ou um trabalho que não gosta, uma situação que não quer viver, mas ela mesma identificando que quer sair do que vive agora. Para e pensa, meu Deus, mas por onde começar? O que eu faço? E aí bate aquele desânimo e, quem sabe, falta coragem, falta um plano, falta como é que eu saio daqui? Portanto, não é só querer sair, querer mudar, é preciso também dar um próximo passo. Eu vou, mas como vou? Como me saio desta? Por onde começar? E aí vai precisar ter coragem, ter fé, ter confiança, um tanto de autoconfiança também, acreditar que você pode. Será que eu estou falando para alguém já de pronto, alguém que tem uma história assim para contar, de ter enfrentado uma mudança e dali de eu encarei, eu consegui, eu estou aqui para dizer que eu me determinei a mudar e paguei o preço da mudança. Eu quero ouvir a tua história hoje, você pode me escrever. Anota aí o nosso WhatsApp, já salva para a gente conversar no programa de hoje. É o DDD 12, número 98315-0270. Fala comigo, 98315-0270. Conta para mim como foi no dia em que você decidiu mudar. Eu quero mudança de vida. Pode ser mudar de lugar e para um outro lugar, mudar de país, mudar de lugar em termos de trabalho, mudar de profissão, mudar de carreira, mudar alguma coisa na vida, mudar de relacionamento, mudar. O que foi que você mudou na vida? Escreve para mim então, 98315-0270, 98315-0270. E tem mais outras questões ligadas a mudanças que eu quero ouvir de você. No programa de hoje eu trouxe duas pessoas que vai contar dos seus processos, ou diria do aprendizado, mas também do enfrentamento que foi necessário. Primeiro delas, Etienne Pires, vem comigo pela primeira vez, bem-vinda. Oi, Tudo bom? bem, amor? Etienne, deixa eu apresentar, ela é cantora, compositora também, né? Já compôs umas canções. Sim. Ela está com um livro quase pronto, falta só o último capítulo para eu chamá-la de escritora, um livro que vem aí sensacional. Mora na Inglaterra, está vindo ao Brasil com sua família, seu marido, seus dois filhos, um menininho e uma menininha, um casalzinho muito precioso. Etienne, mas quando você foi morar na Inglaterra, você era solteira, não tinha essa família, foi com a cara e a coragem? Então já quero saber daqui a pouquinho, hein? Acompanhando a Etienne no programa de hoje, Sudaleife Alves, que é jornalista por formação, é também mediadora de conflitos, é também educadora parental, fez formação em educação parental e agora estuda psicologia na Alemanha. Meu orgulho, minha filha, bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, prazer estar aqui com a Etienne também. Obrigada, querida. Vou aqui com você, então, para a gente fazer a rodada, Etienne. Como eu bem disse, quando você foi para a Inglaterra, você foi com a cara e a coragem. Mais cara ou mais coragem? Mais cara. Mais cara, certamente. Na verdade, eu fui cheia de medo, não é? Nem sempre, quando a gente vai fazer alguma mudança, a gente já vai cheio da coragem, mas a gente entende que é necessário dar o primeiro passo. E confiar de que o mar vai abrir. Não foi assim que Moisés fez, né? Sim. Vamos lá, mande o povo andar, Deus falou para ele, né? E o mar se abriu. Então, no meu caso, eu já vinha muita agenda, muitos compromissos e alguns conflitos internos. Eu sentia que eu precisava de um tempo, eu sozinha com Deus, entende? Então, não fui eu que escolhi a Inglaterra. Eu
queria ir para o lugar mais distante que meu dinheiro pudesse pagar. E não era a Inglaterra. Mas o Senhor conduziu para esse lugar. E ali eu aluguei um quarto na casa de uma inglesa, não era cristã, mas eu queria experiência, eu e Deus. Paguei a escola de inglês, fui com o pretexto, vou estudar inglês. E comprei o curso, 3 meses de inglês. E aconteceram tantas coisas inesperadas na minha vida e até hoje estou lá, não é? Você bem sabe, nós nos conhecemos. Uma das coisas que eu imagino ter sido difícil para você foi, num dado momento, se dar conta de que você possivelmente estava deixando para trás, entre aspas, o seu ministério. Você canta desde menininha. Você ganhou concurso em televisão, não era? Cantores mirins, você se apresentou na Rede Globo, era isso? Sim, Era Band? exatamente. Rede Globo. Então você cresceu cantando sempre, Exato. sempre. Era o seu ministério, era a sua vida Minha e parte vida. da sua identidade. Exato. Como foi encarar que você estaria deixando para trás possivelmente um ministério já conhecido em todo o Brasil? Você gosta de drama? Então eu vou te contar. Olha, essa foi a parte mais difícil para mim, porque eu entendi errado de que se eu desse uma pausa, eu estava negando a minha missão. Então eu achava que eu tinha que continuar trabalhando, eu estava tendo um burnout, estava esgotada, esgotamento. E eu não me permitia parar porque eu achava que eu estaria negando o meu chamado, a minha missão. Então, eu fazia evangelismo, eu fazia escola de evangelismo, eu viajava nos programas oficiais da igreja e chegou um momento que eu não conseguia mais viajar. Eu cheguei numa crise, Darleide, que quando eu cantava, eu chorava e as pessoas, ai, que linda, tá emocionada, o Espírito Santo, né, tá tocando o coração dela. Era cansaço. Mas era cansaço. Eu olhava para milhares de pessoas no evento, eu não conhecia uma pessoa. Então, as minhas irmãs ali, filhas do Luiz Cláudio, casaram, eu me via sozinha num táxi, num aeroporto, com uma mala na mão e sem uma perspectiva assim, e aí? E família? Quando é que eu vou ter tempo para isso? Então, eu achei que eu ia ficar solitária para todo sempre. Achei que eu não ia nunca casar e tal. Então, eu senti que precisava de uma mudança na minha vida, sabe? Precisava de uma repaginada, de uma reestruturação de pensamentos, talvez de carreira, fiz faculdade, terminei a faculdade, falei, é agora, terminei a faculdade, vou trabalhar, vou juntar um dinheirinho e vou passar um tempo em um lugar, fazer uma viagem, estudar inglês. E lá fui eu. Foi muito difícil para mim dar essa pausa no ministério. Eu chorava. Eu fiz terapia. Ao mesmo tempo, você precisava. Eu precisava. Né? Agora, deixa eu falar um pouquinho aqui com você, bem tete a tete, como eu gosto de fazer. Isso é para fazer você pensar também sobre quando você vê alguém na televisão, né, ouvindo nos microfones de uma rádio, transmitindo o que você imagina ser ali algo grandioso, fazendo um trabalho belíssimo, uma cantora num púlpito, num palco, cantando para multidões ou para uma igreja pequenininha, não importa. Talvez você imagine que pessoas outras, em suas mais diversas atividades, são pessoas que estão muito bem. Elas estão bem posicionadas, elas têm um chamado, elas têm um propósito, mas muitas vezes nós nos esquecemos de que nos bastidores é que a vida realmente acontece. Uma coisa é o que aparece, outra coisa é quem nós somos verdadeiramente ali atrás. Muitas dessas pessoas que estão aparecendo nos bastidores carregam saudades, carregam faltas, vazios, sentimentos que são muito próprios do ser humano em sua jornada de vida. Seja mais atencioso, mais cuidadoso, mais amoroso com quem está na vitrine. Só não se esqueça que por trás da vitrine tem muita coisa acontecendo e que talvez careça muito de misericórdia. Isso é importante de a gente dizer, principalmente no mundo em que é tão fácil aparecer, mas muitas vezes difícil de enxergar o que está ali por trás. Quero saber mais das suas mudanças, do seu drama. Ela disse, você quer drama? Não, eu quero sua história. Filha, com você tem algo de muito diferente. Você não foi em busca de algo por não ter aqui o que você sonhava, o que você queria. Num dado momento, você já casada, vai com seu marido morar. Vamos nesse lugar da história? Vamos. Você vai morar na Alemanha, por exemplo. Você foi como jornalista, já formada. Num dado momento, você decidiu mudar de carreira, digamos assim, fazer uma outra graduação. Em meio a isso tudo, o que foi mais delicado no seu processo? Que deixou para trás uma história já conhecida, amigos, família, para recomeçar ali você e o seu marido, mas você pessoalmente,
Como foi o teu processo de mudança, de país, de língua, de faculdade? Eu acho que a parte profissional foi a mais complexa, por ter ido com uma profissão, mas não ter experiência profissional na área. Então, eu só tinha um diploma, mas eu nunca tinha trabalhado, porque eu me formei e já me mudei. O idioma era um idioma, alemão é um idioma muito complexo, mas a minha profissão também era uma profissão muito difícil, porque exige um alto domínio do idioma como jornalista. Então, talvez se eu tivesse uma outra profissão, morando num país que tivesse um idioma mais fácil, a mudança teria sido um pouco mais leve. Mas essa combinação dos fatores da minha profissão ser muito difícil por precisar de um nível muito alto do alemão ser muito difícil. Eu me vi por 2 anos e meio não conseguindo ter nenhum emprego, nem na minha área e nem empregos mais simples. E eu fui indo para um lugar de achar que eu não consigo me estabelecer nesse lugar aqui, nesse novo país, nem na minha área e nem em outras áreas. E aí o jornalismo deixou de ser um lugar seguro para mim. Porque eu entendi que como jornalista ali, e aí nas minhas situações, com as minhas condições, eu não achava que isso era possível. E aí me ver sem nada para oferecer como profissional. É meio que ter perdido um pouco até da identidade, né, Etienne? Porque, obviamente, que eu sou testemunha de que quando mal sabia falar, já queria ser jornalista. Ou seja, isso faz parte da sua identidade. Quem será, né? Cresceu, né, entre rádio e televisão, se forma em jornalismo e vai para um lugar onde você, com a sua profissão, não se vê encontrada, né? E como é que você foi vencendo? Por exemplo, o idioma. Chega uma hora, eu fico pensando, vocês que foram para outro país, meu Deus, como é aprender uma nova língua. Você já sabendo inglês, mas foi para o alemão. Em algum momento também, enquanto você estava aprendendo, você se viu incapaz? Não, não é possível, não vou dar conta. A dificuldade que eu tive ao longo desses 2 anos e meio, quase 3 anos, eu moro na Alemanha há 4, ou seja, é um processo que durou um bom tempo. E a felicidade, a tranquilidade que eu tenho vivido, ela é ligeiramente recente, eu acho que se deu muito porque a minha profissão era a coisa que eu tinha por certo há muito tempo. Okay. Quando eu, criança, adolescente, me imaginava adulta, eu não me imaginava casada. Eu não imaginava que até certa idade eu quero estar casada, eu quero ter tantos filhos. Mas eu imaginava, eu vou ser profissionalmente realizada e independente. E aí, por isso, esse fator da identidade me doeu tanto. E eu fui com uma mentalidade de que o alemão era tão difícil e que o jornalismo, a informação que eu recebia, por exemplo, o alemão escrito, ele é diferente do alemão falado. Então, eram complicações que as informações que chegavam para mim me davam tanto medo que eu comecei a estudar alemão, mas como se fosse um plano B. Eu achava que eu ia aprender alemão para viver, para supermercado, uma conversa. Mas eu não depositava nele acreditando que eu era capaz de ser uma profissional com esse idioma. Você chegou a duvidar, então, de você, da sua capacidade. E isso influenciou muito. Eu poderia ter aprendido, eu poderia ter trilhado um outro caminho, ter feito outras escolhas, se desde o início eu tivesse acreditado que essa mudança era capaz. Uau, eu era capaz. Uau! Gente, que aprendizado é, a partir de então, né, Etienne, você de casa, eu vou ficar pensando aqui algumas coisas das meninas para fazer você pensar. O maior impedimento na vida é você desacreditar do seu potencial. E não adianta a gente só ouvir alguém dizer, acredite em você. Vai precisar você ter um encontro com a realidade de que você é potente, você é capaz. Mas até lá é um processo, você teve que experimentar no dia a dia, né? No caso Sudaleif, você, a Etienne ou eu, qualquer um de nós, vai precisar descobrir em algum momento de virada de chave, como eu chamo, que a gente pode, que a gente é capaz, e aí deslancha. Desde que a Sudaleif era pequenininha, que eu costumava assim dizer para ela, filha, vai acontecer um momento em que a chave vira, e você vai entender, vai fluir, vai dar certo. E isso acontece, mas o fato é, em algum momento em que você desacredite de que você pode, você atrasa o processo.
Quando você acredita que pode, quando você confia, e a gente chama isso de autoconfiança, não porque você é arrogante, não porque você é orgulhoso ou orgulhosa, mas porque você acredita no potencial que Deus te deu para dar conta daquilo que Ele te deixou viver agora. Quando você não acredita, você atrasa o processo. Quando você acredita, você adianta o processo. A gente já volta aí para continuar a partir desse ponto ou de um outro ponto qualquer, se a gente quiser. Né, Tiane? Sim. E você? O que você me conta aí? Olha, eu estava ouvindo ela falar e ela falando assim, né? Eu sempre me vi como uma excelente profissional e tal. E comigo foi exatamente o que ela não planejou, foi o que eu planejei para minha vida. Eu sempre me vi como uma mãe de família, casada, mãe de 10 filhos. Uau! No segundo, ela já. No primeiro, ela já repensou. Eu já repensei, já parei por aí. Mas, e quando eu vi o tempo passando, as pessoas me ligando para marcar, vamos supor, um acampamento de carnaval com 4 anos de antecedência. Então... Eu falava assim, gente, eu não sei se eu vou estar viva daqui a 4 anos. Como que eu vou agendar algo? Então, fui vendo que as coisas foram perdendo o controle e eu me sentia muito solitária, que eu via que esse sonho que eu tive de vida parece que estava cada vez mais distante. Quando fui para a Inglaterra, eu fui consciente que eu jamais iria casar. Eu fui consciente assim, já que eu vou ficar sozinha o resto da vida, eu vou fazer um treinamento num país bem longe, onde eu não conheço ninguém, entende? Onde ninguém me conhece, que é para eu já treinar, entendeu? A solidão ali para sempre e tal, a tia adventista, entendeu? Mas, Darleide... Não, você já vê que ela já desacreditava nela, né? Eu desacreditava Total. nesse sentido. Eu lidei também com o idioma, mas já o idioma eu acreditava. Eu vou falar essa língua, mas eu vou falar. Eu vou falar qualquer língua, mas eu vou falar, entende? Então, Muito cada um tem bom. um ponto que desacredita ou não na sua história, né? Você sabe que nós estamos falando aqui em rede nacional e que esse programa chega a muitos países. Você mesma nos assiste lá da Inglaterra, você me assiste da Alemanha, não me assiste? Então, mas eu quero dizer que o programa não é sobre vivências em outros países. Eu quero dizer que nós estamos aqui provocando você a pensar em mudanças e que mudanças trazem o seu preço, né? Uma dinâmica, uma entrega, um tempo, um aprendizado, e cada um tem o seu tempo. Mas eu estou recebendo aqui outras mudanças, né? Notícias de outras mudanças. Por exemplo, produção, quando vocês quiserem jogar na tela, vocês me avisam, tá bom, Yasmin, linda? Mas, por enquanto, tem aqui uma amiga chamada Cris, ela diz, a minha mudança radical foi a separação de um casamento de 23 anos. Por opção, em função disso, optei por outra mudança, que foi sair da cidade de Jacareí, ele está falando aqui de perto da gente, para morar num sítio. Estou muito feliz. Mudou. Ela não dá notícias do porquê esse casamento acabou, mas nenhum casamento acaba aos 23 anos, depois de 23 anos, porque estavam felizes, né? Alguma coisa provocou o rompimento desse casamento. Ela pensa, mudou. É agora isso que eu preciso fazer na minha vida para eu ter vida de verdade? Então vou mudar de lugar, vou mudar de ambiente, vou mudar de tudo. E lá está ela. Eu espero que você esteja muito feliz, minha amiga. Posso mais uma, produção? Então vamos lá. Eu mudei radicalmente faz 1 ano, assumi o risco de aceitar o término do meu casamento. O risco de aceitar o término do meu casamento, que infelizmente estava vinculado a um relacionamento de abusos psicológicos. Tenho 3 filhos e por eles foi muito difícil assumir esse risco. Hoje vejo que foi libertação, tanto para mim quanto para os meus filhos. Eu quero que vocês tenham coragem de dar conta da própria vida. Eu desejo que vocês tenham coragem de enfrentar o que precisa enfrentar. Se para isso, enfrentando isso tudo, você vai viver momentos em que você tenha paz. Hoje eu dizia para alguém assim, e repito aqui para você. Quem subiu o Calvário por você foi Jesus, mais ninguém. Quem foi que subiu o Calvário por você? Quem foi que subiu numa cruz, que se permitiu ser preso numa cruz, com as mãos e os pés presos no madeiro e com uma cabeça dilacerada por espinhos? Quem foi que pagou o preço da cruz por você? Alguém além de Jesus merece que você entregue a sua vida para viver em frangalhos como você está vivendo?
É preciso mudar, minha gente, mudar de paradigma, mudar de visão, mudar e entender que a gente tem na mão a única possibilidade de viver, sendo dono, autônomo, senhor da vida em Cristo, por Cristo e para Cristo. E não é de Cristo que ninguém vive uma vida infeliz, desgraçada, e tem gente que tem pavor desta palavra, mas é ela, desgraçada. Você precisa ouvir a Cristo dizer, é hora de mudar de vida. Isso se aplica para qualquer outra questão. E qualquer situação. Qualquer situação. Concorda? Absolutamente. Por aí, não é, meus amores? Então vamos lá. Com quem que eu volto? Etienne, Suda, Etienne, me conte. Mas aí você está casada, meu amor. Como foi casar com um estrangeiro também? Isso entra no pacote da mudança? Totalmente. Porque vem o autoconhecimento, não é? Você tem que mudar um pouco de como você age, sabe? Eu não sabia que eu era de um jeito. E aí, no meu casamento, eu fui desde o namoro. Eu falei pra você que tem drama, né? Eu terminei 8 vezes o meu namoro, tá? Peraí. 8 vezes antes de casar. A gente 8 tá vezes. rindo, Amor, mas te é amo. com respeito. Olha, Darleide, 2 dias antes de eu casar, o meu marido chegou pra mim e falou, eu não vou mais casar com você. E eu orei, Espírito Santo, o que eu falo pra esse homem agora? Você vai me largar no altar, mas aqui você não vai. Aqui você não vai. Então, assim, um dramazinho pra gente ficar feliz. Maravilhoso. É o seguinte, gente, por quê? Não, mas você falou isso mesmo Falei pra isso ele? mesmo. Você vai me abandonar no altar, mas 2 dias Você antes não me conheceu em qualquer lugar. Você me conheceu numa igreja. Você não vai me largar aqui escondido de todo mundo, não. É pra largar, vai ser no altar, para todos verem. E ele topou. E ele topou. E eu fui subindo lá pro altar, tremendo de medo. Meu Deus, vou ser largado no altar. E você chorando e as pessoas pensando Que eu tava ela está emocionada. emocionada. Não foi isso, não foi. Era medo mesmo, que eu ia ser largado no altar. A menina já achava que não ia casar, ainda vai ser largado no altar. Enfim, fechando parênteses, o autoconhecimento. Eu estava ouvindo você falar dessas pessoas, não é? Claro que aqui, não é, na Novo Tempo, todos nós acreditamos num casamento durável, não é? E a gente sonha que seja para todos sempre o ideal de Deus para a nossa vida. E para que esse casamento seja durável, tem que haver mudança. Não tem que haver mudança em nós? Tem que haver mudança em nós. Eu encarei mudança até hoje, o tempo inteiro. E aí, meu marido fala, olha, você tem que mudar isso aqui. E a gente tem que mudar. E você diz a mesma coisa para ele. A mesma coisa para ele. E a gente busca ajuda, vamos buscar ajuda para a gente funcionar. Eu casei com você para sempre, não é? Vamos buscar ajuda. Mas é claro, eu vivo uma situação que não é de abuso, igual né, essa senhora compartilhou. Não tem violência nem emocional, não me sinto subjugada. Eu sou uma mulher feliz, livre, com um esposo que é maravilhoso, que apoia, que se entrega à minha família, aos filhos. São apenas 2 pessoas diferentes. Exato. Mas a questão da mudança tem que acontecer quando a gente reconhece o que a gente carrega de bagagem, sabe? Tipo, eu não imaginava que eu estava repetindo tantos comportamentos familiares, que eu convivia ali com as mulheres da minha família. Eu sei que tem algumas me assistindo, mas nós somos mandonas, não é? E a gente tem que mudar um pouco autoritária. Sério? E aí eu casei com um português. Uau! E o meu marido, quando me conheceu, ele me viu de longe, alguém falou para ele, você tem que ir lá na igreja inglesa, ver essa menina cantar, ela é a sua esposa. Ele, minha esposa. E ele foi, e eu tava falando assim com a mão autoritária, com alguém, discutindo algum assunto. Ele olhou, Deus me livre, mulher mandona, Deus me livre. Essa não é minha esposa. E eu hoje tenho que encarar, Senhor, eu sou distraída, às vezes eu falo desse jeito sem querer, me muda, eu tenho que encarar essa mudança e tenho que reconhecer. Talvez a gente fuja um pouquinho do assunto aí. Não tem problema. Mas essa questão nem sempre a mudança é de país, é de profissão, mas é a mudança do eu. Perfeito. Né? Perfeito. Tem que mudar. Como que vai para frente? E é uma mudança, né, filha, que exige agora, ainda aqui sobre as mudanças pessoais, de né? Relacionamentos. Dentro de um relacionamento e para a vida, a gente também precisa levar em consideração de que mudar também precisa ser entendido como um processo e que com muito cuidado para não despersonalizar, para você também não deixar de ser você. Porque quem é Etienne sem sua história, sem sua bagagem? Um vegetal? Quer dizer, quem é Etienne sem a sua personalidade? Senhor, né? Quem é? Então a gente precisa ter o cuidado para também não se despersonalizar em função da expectativa de outro, para encaixar, porque isso é adoecedor,
né? Porque isso rouba da gente energia e a própria essência de quem nós somos. Então precisa ter esse, por isso que é um aprendizado, por isso que é um ajuste, por isso que é Você se um pergunta, dia a dia. quem é Jesus Cristo, né? Ele veio aqui, se tornou homem, mas ele não deixou de ser quem ele é. Quem é Jesus? Então ele não perdeu a personalidade dele, Identidade divina. a identidade divina dele, entende? Então a gente às vezes tem que mudar no sentido de se comparar a Cristo. No meu caminho de volta para Cristo, qual é o plano de Cristo? É mudar em direção ao plano que ele tem para a minha vida, não é? Em todos os aspectos. Qual é o plano de Jesus para a nossa vida? Suda. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí tá lá aquela senhora, igual essa contou aí, sofrendo com esse casamento, não, né? E não está encontrando essa vida abundante que Jesus promete. Não. E ele nos promete aquela profissão que está ali, aquele chefe te humilhando a vida inteira e você não tem a coragem. Aí está aquele relacionamento, aquele casamento que às vezes está em você, a chave de mudança. Se você mudar a sua forma de agir, vai mudar esse casamento, não é? E a gente esquece que o padrão foi estabelecido por Deus. Muito bem. É isso, muito bem dito. Bonito. Suda, Etienne, uma passando a palavra para outra e eu pegando a palavra de volta. Nós vamos para o intervalo e a gente volta para continuar aqui falando sobre mudanças. Quero ouvir você ainda. Mande sua mensagem para o 98315-0270, 98315-0270. O nosso DDD é o 12, salva nos seus contatos, joga no WhatsApp, conta para mim. O que mudou na sua vida? Me conta, até já. Meus amores, voltando para lembrar para você que a gente estuda para muita coisa na vida, mas às vezes a gente não estuda sobre família, sobre casamento, sobre namoro, sobre educação dos filhos. E nós aqui na Novo Tempo temos muito, mas assim, um costume nosso muito forte é compartilhar conhecimento. E nós estamos o ano inteiro preparando guias de estudos para chegar até você e te auxiliar nas demandas da vivência em família, na demanda das vivências pessoais, emocionais. E eu tenho aqui em mão um dos cursos mais procurados, mais pedidos da Novo Tempo. É o Entre Família. Esse guia de estudo aqui, olha, tem mudado vidas. Tem sido, inclusive, ferramenta de apoio para a comunicação. Tem famílias que estão se reunindo. Olha, segura essa dica, ó. Você reúne a sua família num determinado dia da semana, num determinado horário combinado previamente, e vocês vão abrir cada uma das lições aqui, seguindo a sequência, e vocês vão estudar sobre esse tema em conjunto. Claro que poderá ter algum assunto que não cabe muito para as crianças pequenininhas, talvez não cabe para alguma outra situação, aí você vai identificar isso. Mas se você tem filhos, por exemplo, maiores, já adolescentes, vocês podem discutir os temas propostos aqui. Ou você diz, não, Darleide, aqui as questões que eu quero dar ênfase é com relação ao meu casamento. Então, você vai selecionar as perguntas, ou melhor, o conteúdo que foi disponibilizado para você, casal, e vocês vão, como casal, estudar o tema proposto. Inclusive, tem perguntas propostas para discussões, tem questões que podem ser, assim, o gatilho para vocês resolverem as situações que estão pendentes por aí. Então, está aqui esse material que é incrivelmente bem elaborado para você receber em casa, Entre Família. São 15 lições incríveis para você. Como é que faz? Tá pensando que eu vou te vender? Não, 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 não. Aqui a gente não vende nada disso para você. Você vai pedir e nós vamos mandar para você gratuitamente. Porque os Anjos da Esperança já nos apoiam a produzir todo esse material e mandar para você sem que você tenha custo algum. Então, faz o seguinte, vai entrar em contato com o nosso WhatsApp. Salva aí, é um WhatsApp diferente daquele que eu inicialmente compartilhei com você, onde você manda a sua mensagem para mim, aqui no consultório. O número que eu vou te passar agora, aliás, já está aí na sua telinha, é para você mandar uma mensagem dizendo, eu quero guia de estudo Entre Família. Guia de estudo Entre Família, eu quero. Basta dizer eu quero e aí o nosso pessoal vai entrar em contato com você posteriormente. Então, anota aí o nosso DDD, é o 12 98244 4449.
982444449. Combinado? Muito bem. Se você quiser ligar também, claro que você, dependendo aí do horário, talvez não tenha aqui alguém na hora para atender. Mas o nosso telefone, caso você queira ligar, é o DDD 12, número é 2127 3121. 2127 3121. Esse material pode te ajudar muito para proporcionar mudanças na sua vida. Combinado assim? Então tá bom, a gente continua aqui conversando hoje com Etienne Pires e Sudaleife Alves e tem interação, produção? Então vamos lá, joga na tela que eu quero ver essa interação aí sobre mudanças. A serva do Deus Altíssimo diz: minha mudança foi quando eu não aceitei o término do meu casamento e lutei junto com Jesus. Aí é uma outra história. Os problemas que entraram no meu casamento sem percebermos foram embora da mesma maneira. Hoje nos amamos mais do que antes. Chamei Jesus para assumir as rédeas e ele colocou tudo no devido lugar. Amém. Mudança de atitude, mudança de postura. Muito obrigada, a produção já pode jogar o próximo. Parabéns, você que está investindo no seu casamento, que está buscando em Deus luz para aquilo que hoje tem sido grande dificuldade para você. Tá prontinho aí, produção? Foi? Muito bem, Luciene. Meu marido e eu estamos de mudança para o interior de São Paulo. Sempre moramos em Guarulhos, próximo das nossas famílias. Temos que admitir que dá um certo medo a mudança de cidade, de igreja, ficar longe dos parentes. Graças a Deus, meu marido já está com um trabalho garantido, mas eu estou muito ansiosa com toda esta mudança. Amo as músicas da Etienne, sua filha é linda. Ai, obrigada. Beijo, Obrigada, meu Camila. amor. Ela falou essa palavra medo, né? Medo. O medo é um instrumento de Satanás, muitas vezes, para paralisar a nossa vida em todos os aspectos. Quantas vezes tem na Bíblia da lei de não temas? É verdade. Não é? Muitas vezes. Muitas. E o medo vai atrapalhar qualquer mudança. O que ele foi na sua vida? Nossa, eu tinha medo de casar. Sempre quis casar. Quando eu encontrei a pessoa de Deus, não é de Deus. E eu achava que, não, mas e se o inimigo leu a minha cartinha também? E aí, eu tinha tanto medo. A Bíblia diz, o amor lança fora o medo. Para mim, o contrário acontece também. O medo lança fora o amor. Eu não conseguia permitir que o amor desabrochasse, sabe? Eu tinha medo de estar negando a Cristo. Eu tinha medo de ser uma decepção para a minha família. Nossa, você estudou uma faculdade, fez farmácia. Eu sou farmacêutica, gente. Nem o diploma fui buscar ainda na faculdade. Tem 11 anos que eu me formei. E eu achava assim, você é uma decepção porque eu terminei, não estou indo adiante, eu estou escolhendo um outro caminho, né? Eu quero priorizar a formação dessa família. Então, o medo era demais. Eu não dormia, eu não conseguia pensar em outras perspectivas, eu brigava com Deus, eu ficava ansiosa, foi essa palavra que ela falou. Até que um dia, Deus falou comigo. E o medo, ele continuou lá, mas eu falava, ó, fica aí. Eu vou com medo mesmo. Quem manda nessa vida aqui é o Senhor e eu. Você fica aí. Porque o medo, ele vai estar sempre lá. Nem sempre a gente vai ver uma vida sem medo. Não. Mas ele não pode nos paralisar. Vamos com medo, pega o medo e ele vai. Não é? Perfeito. Su, quando nós estávamos falando anteriormente sobre o seu processo, que tem também a ver com medo, com o sentimento de que não era capaz, teve ali uma guinada. Como foi aquela guinada, virada de chave? Como é que você mudou e decidiu começar uma outra faculdade, enfrentando a língua? Eu cansei de lamentar. Yes! Eu realmente cansei, deu mesmo a chorar pelas mesmas coisas. Eu não aguentava mais sofrer pelo mesmo ponto. Não me encontrar, não ter uma profissão, não estar feliz e realizada. Eu quando me mudei para a Alemanha, comecei a estudar alemão e para sentir que uma parte da minha identidade não tinha morrido, que eu não tinha virado uma criança por nem saber contar os números, sabe? As coisas básicas da vida eu não sabia. Eu comecei a estudar enquanto estudava alemão para me sentir viva. E aí eu fiz uma pós-graduação, eu gostei, eu fiz outra pós-graduação, gostei e falei, vou seguir nesse caminho, que era na área da psicologia. E aí veio a pandemia. E quando eu achei que eu estava me reestruturando, porque agora eu tinha estudado, achei que o meu currículo estava mais apto para conseguir alguma vaga de emprego, eu não conseguia por causa da pandemia, tudo fechado. E aí eu consegui um emprego que não tinha nada a ver com a minha área.
E durante esse emprego, eu, vou reestruturar o que eu preciso fazer, para onde eu quero chegar. E aí, durante esse tempo, eu fui me movimentar. A mudança, ela não vem até você, se você não for até ela também. São os movimentos que você faz até ela, em direção à mudança que você quer. E aí, eu fui estudar o que eu achava que poderia ser uma profissão, uma vaga na Alemanha. Eu acho que esse perfil aqui eu consigo unir o que eu estudei e talvez eu consiga uma vaga. Fui conversar com orientadores de carreira da minha cidade, do mercado alemão, para entender. Enfim, fui me movimentando até que decidi cursar psicologia à graduação. E aí vinha o grande desafio. Eu tinha 3 meses para passar na prova de alemão, no nível que a universidade pedia. E eu tinha que orar pelo milagre de ser aprovada, que também era um outro grande desafio. E aí, essa parte da mudança, eu particularmente gosto mais, que é quando você tem um desafio muito grande, mas você sabe, você já tem ferramentas para saber o que você precisa fazer, essa movimentação. Agora, a parte em que eu sofria, que é o que eu me cansei, de sofrer e não saber o que fazer, em estar paralisada, em pensar, eu não sei nem que caminho eu devo tomar. Isso eu não aguentava mais. Eu queria sofrer porque eu não tinha passado na prova, por exemplo. Mas que tivesse feito uma prova. Mas, por exemplo, eu já tinha feito a prova, eu já tinha estudado. E aí, essa foi a grande virada, entender que eu talvez fosse capaz de passar nessa prova de alemão. Que era melhor sofrer tendo Exatamente. feito alguma coisa do que sofrer não tendo feito nada. E que eu precisava acreditar que eu tinha uma chance, nem que fosse mínima. Porque a determinação não viria para estudar tanto se eu não achasse que aquilo não valeria de algo. Então, eu precisava, aquela autoconfiança que quando eu me mudei, eu não tinha, de achar que eu era capaz de dominar o idioma. Dominar é uma palavra muito forte. Mas de me envolver com o idioma e de passar nessa prova. E aí, eu passei na prova, eu fui aprovada na faculdade e agora o meu desafio eu estou estudando. Exatamente. Mas essas mudanças do caminho, elas me dão muito mais energia para as próximas mudanças. Certo. Entendendo que a vida não é linear. Aquela perspectiva que eu tinha com 8 anos, quando eu achei que eu queria jornalismo, e eu queria de fato, aquela perspectiva que eu tinha de como talvez seria a minha vida adulta, ela não ia acontecer. Porque a vida não é linear e, às vezes, esses sonhos, essa perspectiva que você tem quanto a como deveria ser, a idealização, ela não vai acontecer. E assumir que, por exemplo, essa mudança de eu não ter a minha vida profissional como eu tinha idealizado, ela é responsabilidade minha. Eu me mudei para a Alemanha casada, foi o meu marido que tinha um emprego lá, mas eu aceitei e eu quero participar dessa mudança. Eu quero que essa seja a minha vida, eu quero me mover em direção a isso, mesmo que eu não passe na prova, mesmo que seja difícil estudar psicologia em alemão. Mas eu acho que se responsabilizar pela mudança e entender que a vida não é linear, me fez que você virar a precisa chave. estar aberto para as mudanças, né? Exato. Precisa estar aberto para isso. Eu não vou poupar para dizer que ela passou, né, numa das maiores universidades, uma das principais universidades de psicologia no mundo, falando alemão. Desculpa, eu não posso deixar esse momento passar batido. Desculpa, senão não seria mãe. Tá? Vocês me perdoam. Então tá bom. Tiene, o que você está pensando aí dessa... Estou ouvindo ela falar e meditando aqui, né? Ela falou assim... que ela confiou nela, não é? Você confiou, você decidiu. Depois de ter desconfiado. Depois de ter desconfiado, ela encontrou a confiança de volta. Várias vezes eu não confiava e eu precisava que alguém me dissesse. Que no caso era meu marido, assim, não, você vai conseguir. O meu marido acreditou muito mais do que eu nesse processo. Claro. Eu tive uma experiência diferente. Beijo, Rafa. Obrigada, Rafa. Valeu, Rafa. Entreguei minha filha nas tuas mãos, hein? Obrigada. Eu tive uma experiência diferente porque eu vivia desconfiando. Eu desconfiava até de Deus, entende? Será que é isso mesmo que Ele quer? Será? Mas ele não vai ficar chateado comigo? Porque eu parei de cantar por um período. Aí eu fui para passar 3 meses, estiquei para 6. E aí eu conheci o meu esposo. Mas e aí, esse homem é instrumento de Deus? Ele vai me fazer parar de cantar? Aí eu termino com ele 8 vezes. 8 vezes.
Se no namoro tá assim, nunca vai dar certo esse casamento. Já se vão quantos anos de casada? 9. Graças a Deus. Glória. O sobrenome dele é Glória, tá? É verdade. Ó, Glória. É. Mas o que quero dizer é que nesses momentos de medo, algumas pessoas se encontram mais fácil. Você é uma pessoa que mostrou determinação, você, não, eu vou atrás, mas nem todos nós. Talvez esteja falando para alguém que não tem de onde tirar essa determinação. Você teve uma família que te estruturou muito em termos de autoestima, entende? Isso é maravilhoso, mas nem todos são assim, têm esse mesmo privilégio. E ter as condições, né? Eu tinha as condições, por exemplo, para ficar 3 meses apenas estudando. Com exato. Filhos, se eu precisasse trabalhar, enfim, tem toda uma série de fatores em mudança que não é só querer, não é só determinação, por exemplo. Mas eu quero falar para aquele que não tem condição de mudar. Mas e aí, vai mudar como se não tem condição de mudar? Vai mudar. Porque existe um ser chamado Deus, que tem promessas na sua palavra, que nos ajuda a agarrar nelas e continuar arrastando. Você vai mudar, arrastando, mancando, só não pode parar. Você falou, não é linear. Não pode parar. Eu me agarrei numa promessa da Bíblia. Um dia eu estava lá chorando, angustiada. Liga pro pastor tal, liga pro pastor tal, Darleide, coitada, já liga até para ela. E aí, o que eu faço? Será que é de Deus? Não sei o quê. E é normal a gente se perguntar, ainda bem que você se pergunta se é de Deus, porque nós precisamos ter a resposta de Deus nos mostrando. Mas tem momentos, Darleide, que Deus não vai falar assim, faça isso, a receita de bolo, sabe? E você vai ter que dar um passo de fé, partindo do seguinte princípio, a sua vida está desagradando algum princípio da palavra de Deus? Não. A minha vida eu não estava desagradando a Deus em termos de princípios. Por que eu queria ouvir a receita de bolo? Você vai hoje dizer sim para o André, não sei o quê. Era um namoro cristão, era um namoro que agradava a Deus, os dons dele complementavam os meus dons. Eu só queria continuar fazendo um ministério à torta direito, machucada, e Deus queria me curar antes de eu prosseguir. Então, o que Deus falou comigo? Ou seja, só para entender, antes de você voltar a cantar como você cantava antes, que você chamava meu ministério, você estava focado, eu quero voltar a cantar, o Senhor queria te tratar primeiro. Deus queria me curar? Você vai falar de quê, Tiene? Se você está toda precisando de cura, você vai falar de quê? Então, vamos falar de um Deus que cura. Para você testemunhar, você precisa viver essa cura de Deus. Entende? E eu, com esse medo todo da mudança, do permanecer na Inglaterra, foi o momento mais difícil para mim. Quem sou eu agora? Eu não sou ninguém. Eu tinha uma carreira. Eu estava no auge da minha carreira. Eu tinha acabado de lançar um CD. Não é? E agora, essa mudança vai trazer o que para mim? Talvez você esteja no auge da sua carreira profissional e você precisa fazer uma mudança. Não é mesmo? E eu agarrei num verso da Bíblia, analisei a minha vida, vi que no meu coração, por isso que Davi fala, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim, vê, Senhor, olha que audácia de Davi, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Eu comecei a orar os salmos. Vê se há em mim, Deus, algum caminho mau, vê se há em mim. O Senhor está satisfeito com essa minha decisão, com essa minha mudança? E Deus um dia, Ele não disse assim, faz isso ou faz aquilo, mas Ele falou uma frase para mim, Salmos 23, versículo 6, que foi o ponto de virada para a minha vida. Eu não tinha como confiar em mim, entendeu? Eu estava um poço de insegurança. Louvado seja Deus que você achou em você também, com a ajuda de Deus, ferramentas. Eu não tinha ferramentas em mim mesma, sabe? E eu encontrei nesse versículo bondade, certamente. Essa palavrinha, a gente lê a Bíblia e perde as pequenas palavras, e elas são essenciais. Certamente, ou seja, verdadeiramente, com certeza, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade, meu segurança de um lado, a misericórdia, minha outra segurança do outro lado, vai me seguir todos os dias da minha vida. Em Londres, no Japão, na Alemanha, no Brasil, cantando sem cantar, casada, solteira, mudando de emprego, com depressão, no processo de cura. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. E eu agarrei a bondade e a misericórdia de Deus, Darleide, e fui. Fechei o olho e fui. Agora eu vou decidir e casei. E até hoje estou desfrutando de bondade e misericórdia. Que lindo, Eti. É profundo para mim, eu me emociono às vezes de pensar nisso, sabe? Lindo, 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 precioso, muito precioso. Que a palavra de Deus te sustente, meu amor, que o poder de Deus te levante, que o caminho que é Jesus Cristo se abra diante de você.
É isso. Bendito seja Deus. Amém. Filha, Amém. como foi assim a tua experiência espiritual também? Como foi a sua vivência em meio a aquilo tudo que você viveu? Como foi Deus presente na tua vida? Eu tinha um verso em mente, no momento mais delicado para mim, que era: eu vou alargar as tuas fronteiras? Me esqueci Caminho agora. sobre Jabes, né? Alarga as minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras. E no momento... Quando você conheceu aquele livro, né, sobre Jabes, A oração de Jabes. a oração de Jabes, ela leu uma vez, ela leu 2 vezes, ela levou com ela esse livro. E eu achava, no momento que eu estava, eu não via como as minhas fronteiras poderiam ser alargadas. Onde eu estava, o que eu estava fazendo, as condições que eu tinha, eu não imaginava como isso poderia acontecer. E eu me apeguei muito a esse verso e a essa promessa de que Deus poderia fazer e eu tinha que me preparar para essa mudança, que em algum momento Ele faria. E foi muito bonito caminhar isso com Deus e ver eu só estou fazendo o que eu estou fazendo hoje porque muitos milagres aconteceram e Deus, eu entrar na faculdade, quantos imigrantes tem na faculdade, enfim, tanta coisa precisou acontecer. Eu passei na minha prova de alemão por 1 ponto, a nota mínima, sabe? Um monte de coisa que Deus foi abrindo as portas num tempo que se alguém me dissesse que eu conseguiria fazer aquilo, eu não diria que eu seria capaz. E não diria também hoje ainda, de estar estudando no idioma. Mas Deus me disse, Deus me fez lembrar daquele verso e eu me agarrei a ele e continuo me agarrando. Perfeito. Meus amores, tem mais interação aí, produção? Posso ler daqui? Vamos lá. Eu e meu marido trabalhamos 9 anos no negócio próprio, 9 anos no vermelho, até que um dia, dirigindo, chorando, pedi a Deus, faça alguma coisa, que não aguento mais viver tudo isso. Meses depois, veio a ideia de mudar para outro estado, mudar o negócio, morar longe da família. Mas foi a melhor escolha da nossa vida. Foi dolorida a mudança. No primeiro ano que mudei, perdi meu pai. Mas nossa vida mudou 180 graus para melhor. As perdas, né, vão acontecendo pelo meio do caminho. Exato. As perdas vão ficando pelo caminho. E muitas vezes a gente precisa perder para aprender. Pra ganhar. Perder para ganhar. Pra ganhar. Né? Você Darleide, completa essa frase por Vou quê? completar essa frase com o seguinte pensamento. Nós precisamos deixar de nos apegar ao velho, não é? Ao que é costumeiro. E ao que, fazendo um adendo, ao que É chique a palavra, adendo. Menina, ao o que a Gina vocabulário fala é bom. alemão, ao que a gente imaginava que a gente poderia ter sido. A cantora que você poderia ter sido se você tivesse ficado no Brasil. Quem eu seria hoje se eu não estivesse nesse processo de mudança? Me desprender disso e minimizar as vozes de comparação com outras pessoas que provavelmente estariam vivendo o que poderia ser a minha realidade, fez total diferença. Se desprender do que eu achava que eu poderia estar sendo. Talvez eu nem seria. Exato. Talvez eu nem seria. Eu me lembro muito bem de ser muito apegada à questão de, mas eu estou crescendo na carreira agora, eu lutei tanto por isso, para ter um ministério respeitado, validado, as pessoas me levarem a sério, né? Porque eu comecei muito novinha, Darleide. Você lembra quantas vezes eu vim cantar aqui na Novo Tempo? Uma adolescente, 13 anos, 14. E aí você ser respeitada, começar a participar. Porque para quem está assistindo e está começando no ministério, você sabe que o respeito vem, o respaldo, quando você participa de programações oficiais. E eu ficava de lá de longe, assim, vendo, nossa, mas fulano de tal está gravando um DVD. Eu já deveria estar gravando um DVD. Estou falando essas coisas que a gente tinha. Eu já deveria estar adiante na minha profissão de jornalista, ser apresentadora de um programa. Não é? Internacional, na Hope Channel, né? Mas eu ficava apegada a essas coisas. O que eu deveria ser, o que eu planejei para mim. E eu parei, e a maternidade veio para mudar as minhas perspectivas de vida completamente, entender que Deus fala assim,
Não é o que você acha que você tem que ser. Agora que eu não volto pro meu ministério mesmo, Nossa. agora que não tem CD novo, agora que não tem turnê. E deu um rebuliço assim. E aí? Eu vou ser só mãe? Só mãe. Só mãe, não é? Eu lembro de ter tido uma crise de choro depois de um dia exaustivo, colocar as crianças para dormir com meu marido, falando assim, quando meu filho for para a escola e tiver o dia das profissões, o que ele vai falar para os coleguinhas? Que eu sou o quê? E Deus vai falando assim, filha, não esteja apegada ao antes, não é? Ao sonho de antes. Olha o versículo de Isaías, não é? Eis que faço coisas novas, parem de ficar apegados no velho, estou fazendo coisas novas, um novo caminho, águas novas, vida nova, áreas novas da sua vida. E eu assim, gente, quem diria que um dia eu escrever um livro, estou terminando, calma, minha professora aí talvez esteja assistindo. Vou terminar, prometo, com 2 filhos é difícil. Mas, e se Deus quer transformar o meu ministério em uma outra perspectiva? Essa senhora falou sobre a família, não é? Foi difícil deixar minha família. Tem pessoas, eu já recebi várias mensagens de pessoas meninas que encontram alguém, não quer deixar a mãe. Não quer deixar, tem medo de deixar a família. Gente, a família é uma bênção. Glória a Deus, estar perto da família é maravilhoso. Mas tem momentos que você só vai viver algo novo com Deus se você estiver sozinho, sem a família. E tem famílias que são ótimas. Mas tem famílias que também não fazem são. mal. Exato. Né? Isso a gente precisa Então tem que considerar. desapegar. Veja, aqui tem uma questão muito importante, que me chama muita atenção sempre. E não é a primeira vez que eu vou olhar para a câmera e dar um recado. O diabo fez que as mulheres pensassem que maternidade é uma coisa de menor importância. O diabo tem feito as mulheres considerarem a maternidade como alguma coisa de um segundo, terceiro ou sei lá que papel ocupa na vida. Que ser só mãe é só mãe, é só mãe. Nenhuma mulher é só mãe. Antes de ser mãe, ela é mulher, ela é esposa, ela pode ter uma vida profissional que a levou até aquele momento a se ver como profissional, mas ser mãe nunca é só ser mãe. Você vai ser psicóloga dos seus filhos, você vai ser enfermeira dos seus filhos, você vai ser professora dos seus filhos, você vai ser serva de Deus, recebendo filhos para ensiná-los a amar Jesus, a serem homens e mulheres de valor, para que um dia, quando Jesus Cristo te pergunte dos teus filhos, você diga com alegria, eis aqui os filhos que me deram trabalho, mas Jesus tu viu que foi suado. Mas aqui estão os filhos que o Senhor me deu. Mas é maldito o pensamento que colocaram e colocam na cabeça de muitas das mulheres, de que ser mãe, só ser mãe e nada mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. O anjo Gabriel gostaria de ter o papel que você tem e não tem, porque o anjo Gabriel poderia forjar o caráter de alguém e ele não tem esse poder ou essa missão para fazê-lo. Você tem. Você que é só dona de casa? Como assim só dona de casa? Só mãe? Como assim? Você se sente inferior a outras mulheres? No dia que o Espírito Santo comunicar ao teu coração a verdade de Deus na tua alma, você vai considerar que os anjos do Senhor habitam mais na tua casa do que habitariam no escritório onde muitas trabalham. Porque da tua casa, anjos sobem e descem, levando notícias do que você tem feito ali. E que o mundo pode não ver, mas está escrito no livro dos céus, todo o teu labor, todo o teu trabalho como mulher. E como pai, e como homem também. Serve para você. Mas as mulheres que carregam esse drama. Meninas, final de programa. Nossa, já? Filha, sua palavra final. Tiene, sua palavra final. Pensa aqui, Tiene. Coisa de 30 já segundos, falar, amiga. Né? Tá bom, amiga. Vamos lá. A palavra. Para você que é mãe, que é profissional e tem medo de deixar a sua profissão, mas seu coração tá te pedindo isso. Para ser só, né? Só mãe. Ouça a voz de Deus, agarre na bondade, na misericórdia e siga para qualquer tipo de mudança que você tem na sua vida. Amém. É o meu desejo para você. Obrigada, meu amor. Amém. Tente encarar a mudança como algo positivo, como uma história bonita que você ainda vai contar e que você vai ter orgulho por todo o teu processo, por onde Deus ainda vai te levar. Amém.
Obrigada, meu amor. Obrigada, meninas. Muito Prazer ter bom. vocês aqui. Filha, obrigada. É isso. Nós vamos embora. Tá aí a rede social da Sudaleife Alves, da Etienne Pires também, para você seguir, para conversar, para fazer perguntas. Fique à vontade. A gente se encontra aqui na semana que vem. Crendo eu que o programa de hoje te fez bem mais uma vez. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te conduza. Um abraço e até o próximo.